hoje venho-vos convidar a participar numa maratona literária, desde o 1 de novembro a 31 de janeiro, e será uma maratona de livros de ficção científica. Porquê ficção científica? Porque eu acho que é um género que, de regra geral, ou é muito amado ou é visto de lado. E por vezes o ser visto de lado, tenho visto às vezes, ouvido algumas opiniões que é só naves espaciais, piu, e naves, não é nada disso. Para mim os livros de ficção científica são livros que até abordam muitos temas importantes e contemporâneos que podem ser muito próximos da nossa realidade, nomeadamente livros que abordem temas com ética, problemas da humanidade, principalmente quando são problemas, alguns de livros que sejam pós-apocalípticos, conseguem realmente prever, se calhar, um pouco do que será o nosso futuro se nós não tomarmos cuidado. E, portanto, não deixam de ser pertinentes nesse sentido. E não só, tem histórias de amor, tem histórias de amizade, tem várias histórias de traição, política, intriga, não faltam nesses livros. Portanto, a minha ideia seria convidar a ler quem gosta, porque não quero mais ler mais. Eu, por exemplo, gosto muito do género, mas acho que li poucos e queria ler mais, porque são normalmente livros que eu gosto muito, e também a desafiar quem não gosta, para conhecer um pouco, se calhar ter uma melhor experiência e ver que não é tudo só tiros. Com isto, como é que vocês podem participar? Existem 4 categorias, 4 desafios que vou passar a nomear. A primeira categoria chama-se Um Mundo Estranho. É para lerem um livro que se passe numa distopia. Existem vários, eu depois no final vou-vos dar as sugestões. A segunda categoria é o Woman Power Sci-Fi, um livro que tem uma personagem feminina forte. Não precisa ser a personagem principal, basta ser uma personagem do núcleo principal, do enredo. Pode ser uma secundária, pode ser vilã, desde que seja uma personagem feminina forte. Terceiro é o Crazy Scientist, que seja um livro com investigação científica ou com um dilema científico, pode ser mesmo expedições, etc. E o quarto livro é Perdidos no Espaço, um livro que se passe no espaço, uma parte pelo menos, que tenha colonização de territórios, por exemplo, combate com uma espécie alienígena, etc. O que é que estas categorias fazem, para além de darem-vos desafios diferentes? Cada categoria, se lerem um livro, vai-vos dar 5 pontos. Cada ponto serve como uma entrada para o sorteio que eu vou fazer no final. Eu no final vou sortear então um jogo do Waze It. Chama-se o Laboratório Secreto. Dá para 1 a 6 jogadores. Dá para 1h30 mais ou menos do jogo, mas é muito bom para quem gosta de quebra-cabeças. E depois, se não usarem, isto traz um livrinho, se não estragarem o livrinho, se não desenharem o livrinho, desenharem no outro lado, pode ser facilmente reutilizado. E também vou sortear, vou dar a escolha de 2 títulos ao vencedor para escolher um título. Portanto, quantos mais livros lerem, mais pontos, mais entradas. Se lerem, por exemplo, 2 livros para a mesma categoria, o primeiro livro dá-vos 5 pontos e o segundo livro dá-vos 2 pontos. Com isto, convém que usem a hashtag SciFiaChallenge, que é para eu ver nas plataformas, ou então enviam-me, se calhar estou a pensar em fazer um formulário que vou colocar aqui, e no final enviam-me as vossas opiniões ou as vossas considerações no Goodreads, que é para ver os livros que lerem. Com isto vou-vos dar as sugestões para as categorias, porque tenho alguns livros que eu vou ler. Por exemplo, a história de uma serva de Margaret Atwood. Acho que já conhecem, porque tem a série no Netflix, que é... agora não me lembro do nome. Eu estava a ver a série, mas acho que não vou ver mais para ler o livro primeiro, porque vai ler. Por exemplo, este pode ficar na categoria do mundo com distopia, ou por exemplo na categoria das personagens femininas fortes. Portanto, facilmente conseguem inserir este livro numa categoria.
E estou com muita curiosidade de ver. Depois de ter visto também a review da Filipa no canal dela, Filipa Lesdema, acho que é assim, do outro livro, chamava-se Grace, da Margaret Atwood. Fiquei com muita curiosidade dos livros desta escritora. Depois vou-vos mostrar um livro que eu li este ano, que eu gostei muito, que é o A Boleia pela Galáxia. Também tenho um livro, tenho um livro de Douglas Adams. Também tenho um filme que se chama A Boleia pela Galáxia. É muito engraçado porque tem personagens muito excêntricas, acontecimentos muito excêntricos. Basicamente é um humano. O planeta Terra foi destruído para dar espaço para uma autoestrada intergaláctica e o humano foi salvo por um revisor desse livro que se chama A Boleia pela Galáxia. Passam por imensas peripécias, porque depois é todo um enredo a lutar contra, e não só, para além de já não haver planeta Terra, ele não tem para onde ir, portanto vai para onde calhar. E vamos conhecer outra personagem que anda à procura de um artefacto que lhe vai mostrar a localização de um supercomputador que vai dar a resposta para a pergunta do universo. E continuamos sem perceber o que quer dizer a resposta. É muito bom. E os vilões, um dos vilões deste livro é um vilão que nunca vai passar pela cabeça que existem neste planeta Terra. Portanto, leiam porque é muito bem engraçado. Por exemplo, este pode ficar na categoria do Perdidos no Espaço. Facilmente. E é uma leitura muito, muito rápida. Outro livro. George Orwell, O Triunfo dos Porcos. Eu não sei, este livro não sei sobre o que se passa, mas sei que é uma distopia. Portanto, facilmente conseguem colocar este na categoria do mundo estranho. Outro livro, eu já comentei este, acho eu, Ender's Game, de Orson Scott Card. Há o filme também, salvo erro, tem o mesmo nome. O filme não tem muito a ver com o livro, gostei mais do livro. Geralmente o livro é melhor. Isto podem, por exemplo, colocar no Perdidos do Espaço, porque realmente passa-se quase todo no espaço. Já estamos no mundo, já são uns anos à frente, já existe, no planeta Terra são os estados, os continentes são quase agregações que se chamam de estados maiores, e então as crianças que são muito inteligentes vão para uma escola dos Estados porque era para serem treinadas desde pequenas para proteger o planeta, porque houve uma espécie alienígena que nos tentou matar, e aqui eles tentam utilizar as crianças já desde cedo para desenvolver as suas mentes estrategicamente para combate. O problema é que nós somos enganados ao longo do livro inteiro. Só no final do livro é que percebemos o que de facto está a acontecer, ou seja, temos jogos de computador, temos jogos de guerra e entre eles temos os problemas da adolescência, tudo numa estação espacial, temos os problemas da humanidade e da guerra, não é? Mas só no final é que vemos tudo o que está a acontecer. Portanto, se gostam de surpresas, este é o livro indicado para vocês. Outro, eu considero isto sci-fi, Uma Viagem ao Centro da Terra, de Jules Verne. Podem, por exemplo, colocar este na categoria de Crazy Scientist, da expedição científica. Penso que todos sabem do que é que isso se trata, que é uma viagem de um cientista que achava que havia canos dos vulcões que dava acesso até ao centro da Terra, e ele descobriu e de facto chega ao centro da Terra. Outro do Jules Verne é As 20.000 Léguas Submarinas. Podem ir para o mesmo capítulo, para a mesma categoria. Eu adoro esta edição. Desculpem lá, eu tenho que mostrar. Eu comprei esta edição só mesmo pelo dourado e pela capa, porque as letras são uma miséria. Reparem como são pequeníssimas. Outro clássico de leitura, H.G. Wells, The Time Machine, A Máquina do Tempo, que também tem o filme. Eu gosto muito do filme, mas nunca li o livro e gostava. Este pode também ir para o da expedição científica. Penso que não dá para o da distopia aqui neste caso.
Outro livro muito interessante que eu gostei, Será que os androides sonham com ovelhas elétricas, de Philip K. Dick. Também tenho o filme Blade Runner, o primeiro que saiu já há alguns anos com o Harrison Ford e o segundo que também tem o Harrison Ford. E eu só vi por causa do Harrison Ford. É muito interessante porque aqui, por exemplo, os animais são quase um luxo, uma riqueza. Mas não é isso o objetivo do livro. Isto é só uma parte que eu achei muita piada. Porque isto é um investigador, polícia, que é convocado depois para procurar androides. Os androides aqui já têm uma inteligência avançada e houve, acho que são 8 androides ou 6 que matam umas pessoas no vai e vem que vem da Lua para a Terra. E então ele tem que os apanhar e por cada cabeça que apanhar recebe um prémio. Então ele está interessado também nisso porque queria comprar uma ovelha, uma cabra, era assim aquela coisa que ele queria para ter no jardim. Este livro aborda um bocado a questão, a mensagem para mim é ética, até que ponto nós, criadores, também podemos delimitar o quanto eles não podem evoluir e quando é que eles devem morrer. E portanto isto sobrepõe-se a várias coisas. É muito interessante. O filme não tem assim... Tem e não tem algumas parecenças com o livro. Gostei, não sei. O filme, como é muito antigo, se calhar acabo por dizer que eu gosto mais do livro, mas o filme também não é mau de todo. Outro, 1984, dizer 94 e 84, de George Orwell. Estes podem colocar na distopia, no mundo de distopia. É um livro muito pertinente, embora eu não gostei do final. E acho que é um final que dá para muito debate. Porque, para mim, a mensagem que está neste livro devia ter acabado com o outro final, para dar esperança, mas não foi isso que eu subentendi no final. No entanto, é um livro que o problema que apresenta aqui pode ser muito contemporâneo e podemos chegar perto disto se não estivermos atentos. Outros livros que eu tenho aqui e que eu vou ler para o projeto da Mafalda, o N Histórias, são do H.G. Wells, que comprei na FNAC a 3,25€ cada um. Foi uma pechincha. Tem imensos contos do A.G. Wells. Eu acho que vou gostar muito deste autor. E, portanto, não sei bem quais são as categorias que eu posso dizer para lerem deste, porque não sei bem o que é que se passa. Tem ali um que é The First Man in the Moon, que se poderá ir para a categoria do espaço, mas o resto não faço mesmo a mínima ideia. Outro também do H.G. Wells, eu tenho muitos livros e ali não li quase nenhum, é a Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos também tem um filme com o Tom Cruise, mas a época em que se passa no filme não tem nada a ver com a época que se passa neste, porque aqui certeza que nunca ouviram falar de aliens, e enquanto que no filme, na época em que se passa, já sabem mais ou menos o que é que são alienígenas, só não creem que eles poderiam parar mesmo na Terra. E também não sei, eu comecei a ler este livro e não acabei, porque não sei se a questão que leva ao final da invasão se é a mesma que acontece aqui no livro, e é engraçado. Embora possa levar a também muito debate. Porque como é que uma espécie tão avançada a ponto de fazer viagens esquece de um pormenor daqueles. Mas pronto. E por último não, dou-vos mais umas sugestões. O Messias de Duna, de Frank Herbert, e o Dune. Portanto, leiam primeiro este e depois leiam este. Embora este seja um calhamaço, mais ou menos. Isto passa-se também, pode ser para a categoria do espaço, por exemplo. Este não sei porque não li, também podemos considerar para a personagem forte feminina, por causa da mãe do Muad'Dib. Isto passa-se num mundo, não sei bem explicar, pronto, os planetas já estão colonizados, já existem várias famílias e uma família é mandada para um planeta que é o Arrakis, que é um planeta deserto, que não tem quase nada, é um planeta amaldiçoado, por assim dizer, mas em compensação tem a spice, por assim dizer, que é o que alimenta as naves, ou seja, era a mesma importância que tem o petróleo hoje em dia para nós. E, portanto, é um planeta muito importante. O que é que acontece? Essa família, existem esquemas e intrigas para desfazer essa família, e de facto conseguem, mas há sobreviventes. E é assim que vai levar todo um enredo que vai mostrar que uma profecia há muito tempo que existia, de facto existe. Portanto, leiam, é muito giro. Eu vou ler este porque já li este e
porque isto depois já é o segmento da família, e portanto aconselho. Eu fiquei fanática do Dune. Outra sugestão é o Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ou The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Já tinha este livro há tanto tempo e nunca consegui ler. Podem considerar isto para o Crazy Scientist, por exemplo. E tenho muita curiosidade em ler, porque eu gosto desta personagem. Mas não sei porque nunca me deu para ler. Outra sugestão é O Mundo Perdido no Fundo do Mar, de Arthur Conan Doyle. Eu tenho muitos livros nesta edição da Argonauta. Acho engraçado, mas depois acabo por não ler, porque também são assim umas letras um bocado nhaca. Mas queria ver se dava, se os leio, porque se os comprei também quero os ler. E estes podem considerar, por exemplo, para também a expedição científica, o Crazy Scientist. Já deixei aqui algumas sugestões. Vocês também, se quiserem outros livros, é só meter Google, o nosso melhor amigo, e procurarem livros de ficção científica e vão-vos aparecer imensos, principalmente os clássicos de ficção científica, que para mim fazem parte dos clássicos também da literatura. Também tenho a opção das graphic novels. Existem muitas graphic novels de sci-fi. Por exemplo, olha, Descender. Star Wars. Portanto, é só procurarem, que tem imensas graphic novels de sci-fi. Espero que participem, espero que gostem, e até uma próxima. Deus!